tudo isso de terceira dose, segunda dose em atraso, misturar vacina, se vai dar certo ou não, se a gente pode ficar tranquilo ou não. A gente vai conversar agora com o médico infectologista Evaldo Araújo, que nos atende nessa tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Boa. Doutor, bem-vindo ao Bora Brasil. Boa tarde para o senhor. Oi, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Doutor, primeiramente, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Bora Brasil. É claro que as dúvidas são inevitáveis, né? O governo federal já anunciou a aplicação da terceira dose a partir do mês que vem e o governo estadual, aqui do estado de São Paulo, da mesma forma, inclusive com uma data antecipada. Acho que esse é um fluxo natural, né? A gente tem visto em outros países, como em Israel. Lá em Israel se aplicou não a Coronavac, mas uma outra vacina ou outras vacinas, e por lá já estão aplicando a terceira dose. Porque há muito daquela relação, identificada em estudos recentes, da queda de anticorpos de forma precoce em relação aos jovens, nos idosos, nas pessoas da melhor idade. Então acho que é um caminho natural esse, aplicar a dose de reforço, a terceira dose. Não, doutor? Sem dúvida nenhuma, Joel. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer a gente estar discutindo isso, porque mostra que agora a gente vacina, que agora a gente tem proteção, e é uma pauta que eu considero positiva e que sempre tem que ser tratada com essa naturalidade que você traz. Quando nós começamos as vacinas, isso foi dito, nós vamos definir de quanto em quanto tempo ela será repetida ao longo da aplicação dessas vacinas. E os estudos de segmento imunológico mostram que a população idosa tem tido uma queda dos anticorpos de todas as vacinas, como você bem frisou, e também, recentemente, o British Medical Journal mostrou um trabalho feito em idosos que aumentou a morte e as formas graves de Covid depois de 6 meses de receber uma das vacinas. Então, de fato, idosos e imunossuprimidos, sem nenhuma surpresa, são as populações que vão abrir essa política do reforço vacinal, e é bom que a gente discuta isso, porque é sinal de que a gente está vacinando. Doutor, isso acontece com outras doenças também? Ou com outras vacinas? O idoso que recebe a vacina da H1N1, por exemplo, a carga de anticorpos dele cai antes em relação ao jovem? São doenças diferentes e que têm uma demanda de resposta imunológica diferente. O idoso, ele passa por um processo que a gente chama de imunossenescência, que é uma palavra difícil para explicar que a gente envelhece por fora e envelhece por dentro também. E a nossa resposta imunológica, então, ela é menos robusta, ela tem um repertório menor, e por isso que os idosos, junto com gestantes, crianças, são normalmente aqueles que abrem as campanhas de vacinação ou que são públicos prioritários para serem vacinados contra várias doenças, justamente por essa deficiência imunológica que ocorre com o envelhecimento. Então, ocorrem com outras doenças, mas a vacina, ela tem como princípio evitar as formas graves. E tanto a influenza quanto agora a Covid-19, nos vacinados, tem menor incidência de morte e formas graves, que é exatamente o que a gente quer. Seria ideal se a gente também tivesse menos infecções, e isso a gente tem conseguido em diferentes graus com as vacinas de Covid. Agora, doutor, esse plano que foi traçado aí pelo Ministério da Saúde, pelo governo de São Paulo, implica em algum momento a gente ter as pessoas recebendo vacinas diferentes. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, está falando em fazer um reforço com Pfizer e AstraZeneca ou Janssen, descartando a Coronavac. Independente se é uma questão política ou não, nem vamos entrar nisso, alguns estados vão seguir isso à risca. Em São Paulo, o governo disse que vai usar também a Coronavac, mas pode ter algum idoso que tomou a AstraZeneca. Isso pode ter acontecido, embora a maioria tenha tomado a Coronavac, que a gente sabe. Como que o senhor enxerga isso? Esse cruzamento de vacinas é algo positivo? É algo que a gente tem que começar a encarar com naturalidade daqui para frente? As vacinas, Ana Paula, elas são feitas de diferente maneira. As tecnologias de produção das vacinas, elas diferem, mas a via final comum, ela é muito semelhante, que é induzir uma resposta imunológica. Nós, quando temos uma queda da resposta imune, o que a gente precisa fazer é um booster. É melhor que esse booster seja feito com uma vacina que a gente controla do que com um vírus. Porque, da mesma maneira, uma pessoa que está vacinada, perde a sua imunidade e contrai a doença, ela vai ter um booster. Só que quem vai levar esse reforço é o próprio vírus. E o desfecho disso pode ser doença e pode ser doença grave.
Por isso que faz sentido a gente vacinar. Partindo dessa premissa, qualquer vacina. Nós não temos os estudos ainda conclusos com essa intercambiabilidade de vacinas. Nós temos dados entre a Pfizer e a AstraZeneca, dados publicados e muito bons, mas nós não temos esses dados para intercambiabilidade de esquemas completos com esse booster. Então, o que nós estamos fazendo é seguindo experiências do exterior. O Joel citou, Israel foi o primeiro país que começou a fazer esse booster e com um resultado brilhante. 2 semanas depois de fazer o booster, a curva de casos e de gravidade nos pacientes mais idosos lá que foram vacinados já começou a cair de novo. E a resposta imune ficou muito parecida com jovens recém-vacinados. Então, Israel, em vida real, com uma experiência real, mostrou que esse conceito ele é válido e agora outros países começam a utilizar. Mas é absolutamente empírico e eu sou a favor de que a gente faça reforço vacinal. Se for com vacina A, B ou C, tanto faz, porque o princípio é aumentar a resposta imune. E é melhor a gente aumentar a resposta imune com vacina do que aumentar a resposta imune encontrando o vírus selvagem e correndo o risco de ter uma forma grave de doença. Então, a gente já tem conhecimento em outros países do mundo da mistura de vacinas com a Pfizer, mas a gente não tem ainda essa experiência com a Coronavac. É isso? A gente não tem esse conhecimento ainda. A gente não tem esse conhecimento praticamente com nenhuma delas. Nós estamos construindo esse conhecimento agora, em vida real, e é absolutamente natural que isso ocorra. A gente não espera nenhum problema de segurança ou de menor eficácia, porque, como eu expliquei, a vacina, seja ela de vírus inativado, seja ela de RNA mensageiro com a proteína do spike, seja ela com vetor viral com a proteína spike, a via final comum é induzir resposta imunológica. Obviamente, as vacinas de RNA mensageiro, elas têm uma imunogenicidade maior. As vacinas de vírus inativado, elas são menos imunogênicas, mas a gente não sai do zero. Isso é um conceito importante que as pessoas precisam entender. Nós já saímos de um patamar onde existe uma resposta imunológica prévia. E em quem, além da vacina, ainda teve Covid antes, tem uma resposta ainda maior. Então, o que nós estamos fazendo é aumentando uma resposta que já existe. Isso nós vamos conseguir com qualquer das tecnologias hoje disponíveis. Por isso que eu acho que faz bem o governo de São Paulo em não olhar, ficar escolhendo marca, ele vai vacinar com aquilo que tiver, e acho que é uma atitude razoável que todos deveriam atuar, porque, como eu expliquei, o que importa é amplificar a resposta imune e a gente não sai do zero, eu quero enfatizar isso. O mais importante é que o senhor disse, as vacinas são diferentes, entre aspas, mas o ponto em que elas atingem é o mesmo. O que elas têm que atingir é exatamente o mesmo no organismo do cidadão. Doutor, hoje nós estamos falando de uma dose de reforço ou de um plano vacinal mesmo, que deveria ter sido baseado, se tivéssemos estudos para isso, em 3 doses? Seria um plano vacinal mesmo, você já largar sabendo que nós teremos que aplicar 3 doses em um curto espaço de tempo em cada cidadão? Será um plano vacinal daqui para frente dessa forma ou não é reforço mesmo? Olha, Joel, vai depender da vacina, vai depender do perfil do vacinado, mas provavelmente, como eu disse, isso já fazia parte do jogo, a gente ia acompanhar e responder essas perguntas utilizando as vacinas. Provavelmente, para imunodeprimidos e idosos, o intervalo de reforço ele seja abreviado. Para os pacientes mais jovens, o intervalo seja maior. Mas vai ficar, provavelmente, entre 6 e 12 meses, né? Até que nós tenhamos outras vacinas, isso já está sendo pesquisado, inclusive as vacinas nasais, que são muito importantes. Então, eu queria alertar os ouvintes, as pessoas que estão acompanhando, que nós estamos muito aquecidos, muito emocionados. Esse é um assunto muito palpitante nesse momento. Mas daqui a pouco ele vai virar monótono, ele vai ser de interesse só nosso, dos médicos e das pessoas que estudam isso, porque vai cair na normalidade. E a normalidade, ninguém fica discutindo as outras vacinas todo o tempo. Por quê? Porque lançam-se novidades, mudam-se formulações, e isso não tem o mesmo impacto que a gente está tendo agora. Então é natural, por se tratar de Covid, mas, Joel, certamente nós teremos nos próximos anos novas tecnologias, a vacina nasal, e aí, dependendo de cada vacina, esse intervalo ele poderá ser revisado corriqueiramente, como uma medida tranquila, e já espero, né,
num momento em que a Covid não seja mais uma pandemia, e sim uma doença endêmica, onde a gente convive com ela, com menor virulência, com menor ocorrência, e já sob um cenário de normalidade vacinal. 2 aspectos que me preocupam, e esses me preocupam muito. Um, que é a desigualdade. O mundo todo não está vacinando na mesma velocidade. Então não adianta o Brasil e outros países estarem aqui discutindo a terceira dose, como fala a OMS, enquanto tem países que não vacinaram nem 5% da sua população. E lá podem surgir variantes que no mundo globalizado vão nos desafiar. Então, nós precisamos acelerar também a vacinação dos outros países. E o segundo aspecto são as crianças, porque aí sim, entrando na sua fala, no nosso plano vacinal, a gente tinha que ter trabalhado normalmente para não ter que ficar fazendo escolha de Sofia. Sigo vacinando as pessoas que ainda não estão plenamente vacinadas ou que sequer tomaram uma dose, ou vou cuidar do reforço? Eu tenho que cuidar dos 2 extremos, porque hoje nós aprendemos que os jovens e crianças se infectam e transmitem o vírus. Então, se a gente quiser diminuir para valer a circulação do vírus, nós precisamos atuar nas 2 frentes. Booster, que é o que a gente está falando nessa entrevista, e avançando a vacinação nos jovens e nas crianças. E aí, eu acho que a Anvisa errou ao não liberar a Coronavac para as crianças, porque já existem publicações que mostram que é uma vacina segura e a gente podia estar vacinando mais crianças e mais jovens nesse momento. Era nisso que eu ia entrar, inclusive, doutor, porque a gente começou o programa de hoje falando sobre a quantidade de pessoas que ainda estão com a segunda dose atrasada em São Paulo, né, Joel? E não é exatamente por falta de vacina, é falta de as pessoas irem ao posto para tomar a segunda etapa da imunização. Em São Paulo, a gente está falando de mais de 1.200.000 pessoas. No Brasil, salvo engano, está em 8 milhões esse número. E se antes a maior parte desse atraso era de AstraZeneca, porque o pessoal estava com medo do impacto da segunda dose, agora é Coronavac. As pessoas não estão voltando para tomar a segunda dose. E aí a gente pular para uma terceira dose pode parecer um contrassenso, mas são 2 caminhos em separado que a gente tem que seguir nesse processo de imunização. É isso, doutor? E lamentavelmente, Ana Paula, ainda vemos essa coisa do gourmet, né, da pessoa que sommelier de vacina, a pessoa que quer escolher a vacina, né, e a Coronavac, hoje, a gente tem notícia que ela ainda continua sendo rejeitada, o que é uma situação não desejada. É uma boa vacina, é uma vacina que tem publicações em pré-print mostrando que mesmo contra o vírus Delta, a publicação dessa semana, ela atua fortemente protegendo contra a pneumonia e formas graves, né? Então, o que as pessoas têm que entender é que elas, para estarem completamente protegidas, precisam fazer o esquema vacinal completo, com 2 doses, ou no caso da Janssen, com 1 dose, né? E manter as outras medidas de proteção, sobretudo o uso da máscara, né? A máscara continua e será por muito tempo essencial. Perceba um otimismo, as pessoas estão num clima de final de festa, já achando que o pior já passou, relaxando e achando que tudo vai voltar ao normal. Não vai, não é para agora, nós ainda temos muito a caminhar e se nós não prestarmos atenção, infelizmente, nós poderemos ter um recrudescimento, o que ninguém quer nessa altura do campeonato. A gente acha que a reação de cada dose adicional, ela é proporcional à primeira dose, né? E tem um exemplo claro que não sai da minha cabeça aqui quando eu estou lendo algo a respeito, doutor, acerca da Pfizer, né? Você já englobando a variante Delta presente no Brasil, os estudos mostram que a primeira dose, com 1 dose, nós temos uma eficácia de 33%. Quando você aplica a segunda dose, essa eficácia sobe para 88%. Então é uma subida desproporcional e muito maior do que a que o cidadão recebeu com 1 dose apenas. E isso que o senhor disse, de aplicar a terceira dose e potencializar ainda mais a produção de anticorpos, vai ao encontro desse estudo, não é? Isso mostra para a gente que o reforço com a terceira dose, ele pode ter uma produção de anticorpos maior do que a gente imagina, independente da vacina, né, doutor? Exatamente, Joel. E reforçando um conceito que eu falei rapidamente hoje em outra entrevista com vocês, quem já teve Covid e toma 1 dose vai fazer um nível de imunidade superior a quem tomou 2 doses sem nunca ter tido Covid. Então, essas vacinas de reforço, elas são absolutamente desejáveis. Acho que o Ministério da Saúde, os governos estaduais acertam, os países que vão nessa linha acertam, e é isso que a gente tem que fazer. Vacinar
as populações mais vulneráveis com a terceira dose, usar máscara e seguir firme na vacinação de quem ainda não está com a vacinação completa é o caminho para que a gente possa superar essa crise que a gente vive. E, doutor, o senhor que deve ter uma memória muito melhor do que a minha, principalmente, porque é tanta informação que a gente esquece um pouco das coisas. A Rosa mandou uma pergunta para cá sobre a questão da Janssen, se é necessário tomar um reforço também, se está nesse anúncio feito pelo Ministério da Saúde. A princípio não, né? Porque a Janssen chegou só na metade do ano aqui no Brasil para ser aplicada e a gente já tinha os idosos vacinados com outras vacinas. É isso, né? Então, não entra nisso por enquanto. Aqui em São Paulo, pelo menos, para você receber essa dose de reforço, você tem que ter 6 meses da última aplicação. E são pessoas acima de 60 anos. Essa faixa etária recebeu só AstraZeneca e Coronavac, né? Muito bom seu ponto, Ana Paula. Esse prazo de 6 meses, ele é um prazo que a gente tem, médio, para que comece a ter uma queda relevante da imunidade. A Janssen não tem esse prazo, mas o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos liberou ainda ontem uma informação respondendo à pergunta da Rosa. E eles dizem o seguinte: provavelmente quem tomou Janssen também vai ter que fazer um reforço em algum momento, só que a gente ainda não tem esses dados e não sabe quando. Mas, seguindo essa tendência de todas as demais, provavelmente a partir de 6 meses da dose única da Janssen, deve-se fazer um reforço, e aí vale o mesmo raciocínio que a gente está colocando, com outra marca ou com a mesma marca. É isso aí, mas por enquanto o Janssen não entra nessa lista, então. Tem tempo para Exato. Isso aí. Doutor Evaldo Araújo, mais uma vez, muito obrigado, viu, por nos atender aqui no Bora Brasil. A gente sempre espera contar com o senhor por aqui, né? As entrevistas são esclarecedoras, como sempre. Sempre são esclarecedoras. E é isso que a gente precisa, e hoje não foi né? diferente. Porque exatamente. É tanta informação e tipo de vacina e tempo e prazo. A gente fica confuso. Imagina o nosso ouvinte, né? Verdade. Que não lida com notícia na velocidade, na quantidade que a gente. Verdade. Doutor, muito obrigado. Um abração, viu? Obrigada, doutor. Obrigado. É sempre um prazer falar com vocês, que são jornalistas muito sérios, como é a tradição da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Até mais, doutor. Obrigado. Até logo.